Capítulo 16 A deusa que nunca partiu. Nossa pergunta: quem estava sepultado na PG 800? Teria soado estranha a Sir Leonard Vawley, caso ele ainda estivesse vivo para ouvi-la. Pois, assim que alcançou sua câmara mortuária, em 4 de janeiro de 1928, ele enviou para o Museu da Universidade da Filadélfia, por meio da Western Union, um telegrama que dizia, em tradução do latim, que ele utilizou para manter segredo: encontrei a tumba de pedra construída e envolta em uma abóbada de tijolos da rainha Shubad, adornada com um vestido em que gemas e figuras de flores, coroas e animais eram costurados, de forma magnífica, com joias e cálices dourados. Vawley. A tumba intacta da rainha Shubad. Como Vawley sabia a resposta para o mistério assim que encontrou a câmara? A VIP sepultada tinha uma etiqueta dizendo Rainha Shubad. Bem, de certa maneira, ela tinha. 4 selos cilíndricos foram encontrados na PG 800, um perto do baú guarda-roupa, e 3 dentro da câmara mortuária, retratando banquetes femininos. Um dos 3 próximos ao corpo estava inscrito com 4 sinais cuneiformes que Vawley leu em Shubad e traduziu como Rainha Shubad. E, embora nem significasse deusa, Vawley pensou que queria dizer rainha, pois, como ele e todo mundo sabia, deuses e deusas existiam apenas de forma mítica e não possuíam um corpo físico para ser enterrado. Sua suposição de que esse era o selo pessoal da VIP sepultada foi assumida, embora a leitura de seu nome tenha sido, desde então, alterada para Ninpuabi. É digno de nota que o Museu da Universidade, na Filadélfia, ao reinaugurar a exposição das tumbas reais de Ur, em março de 2004, alterou o título de Rainha Puabi para Lady Puabi. A cena retratada nesse selo, em 2 registros, mostra mulheres em um banquete. Uma vez que cálices eram erguidos pelas celebrantes, elas estariam, provavelmente, tomando vinho. Em cada registro, há 2 mulheres celebrantes sentadas e várias serviçais/assistentes. O segundo e terceiro selos encontrados na câmara mortuária também retratam, em 2 registros, 2 celebrantes, bebendo cerveja com canudos longos ou tomando vinho e comendo, servidas por serviçais e entretidas por um tocador da harpa. Nenhum desses 2 selos apresentava nada escrito. O 4º selo cilíndrico, reclinado contra o baú guarda-roupa, do lado de fora da câmara mortuária, também representava cenas de banquetes, com mulheres celebrantes e serviçais. Já assinalamos que o nome inscrito nele, Abarajé, igual à água purificadora do santuário, identificava seu proprietário como tendo um alto escalão a cargo do copeiro. Além disso, podemos apontar aqui que ele ou ela tinha de ser, por si, real, pois era um homônimo de um famoso rei de Kish, Mbarajesi, um semideus que foi creditado com um reinado de 900 anos. Veja capítulo 11. Além de sugerir que a VIP sepultada na PG 800 era a Rainha Shubad, Vawley não possuía nenhuma informação para fornecer sobre ela. Não há menção, nos registros mesopotâmicos, de uma rainha com esse nome, seja Shubad ou Puabi. Como Manin, uma deusa, chamada Puabi, tal nome também não consta da lista de deuses. Se não fosse um epíteto não listado, o que cada divindade possuía em abundância poderia ter sido um apelido local ou familiar. Por isso, vamos ter de recorrer às táticas dos detetives para desvendar sua identidade. O sinal escrito para Nin, no selo, é absolutamente claro e não requer mais elaborações. Ao dividir o nome epíteto Puabi em seus componentes, descobrimos que o primeiro, lido Pu, era escrito com o número sinal 26, A, na lista de sinais sumérios, e era outra palavra para Sud, aquele que oferece auxílio, uma enfermeira, um médico.
Essa descoberta reforça nossa conclusão anterior, baseada nas pinças médicas, de que a VIP sepultada na PG 800 seria uma curadora, como Ninma/Ninharsar, Ninliu, esposa de Eliu, e Baal, esposa de Ninurta, eram. E nosso palpite é que ela estava diretamente relacionada a um deles, sendo, assim, uma Enlilita. O segundo componente, lido A, como no número cuneiforme 383, significava grande/muito, e B, o número sinal 214, significava certa variedade de cerveja. Assim, Ninpuabi, literalmente, significava uma Nin, uma deusa, que era curadora de muita cerveja. É um apelido que condiz com banquetes e a ingestão de cerveja, retratado no segundo selo cilíndrico, encontrado próximo ao corpo de Puabi. De fato, as representações pictóricas contidas em todos os 6 selos femininos encontrados nas tumbas reais mostram mulheres em banquetes, mas elas diferem em certos aspectos: idade, penteado, vestido e estatura. Uma vez que os escultores poderiam ter tentado fazer dos selos individuais retratos o mais fiéis possível, esses pequenos detalhes merecem atenção. Especialmente intrigante é o selo da PG 800 em que, no registro superior, uma jovem deusa, a anfitriã, senta-se à direita, ao lado do nome/título inscrito, e uma deusa matrona, vestida de forma mais elegante e com um penteado elaborado, a convidada, senta-se à esquerda. Seria esse um retrato verdadeiro da ocupante da tumba e sua convidada mais robusta e matrona? É uma possibilidade a se considerar, pois a constituição física da anfitriã, e de sua convidada, é relevante para sua identificação definitiva, porque alguns dos restos mortais de várias tumbas de Ur, incluindo a PG 800 e a PG 755, foram examinados pelo líder da antropologia britânica, Sir Arthur Keith. Quanto a Shubad/Puabi, foi assim que ele iniciou seu relatório escrito, que fez parte de um livro, lançado por Vole em 1934, sobre as tumbas reais de Ur. Um estudo dos restos da rainha conduziu-me à formação das seguintes conclusões em relação a ela. A rainha tinha, mais ou menos, 45 anos no momento de sua morte. Ela possuía, aproximadamente, 1,51 metros de estatura. Seus ossos eram esbeltos e seus pés e mãos pequenos. Ela tinha uma cabeça grande e longa. Ao estimar sua idade, Sir Arthur ficou perplexo com o fato de os dentes e outros aspectos dos restos mortais indicarem uma idade bem mais jovem que 40. Quando a estatura, devemos notar que é comparável à de Inanna na fotografia tirada em Mari. Enquanto o crânio, muito fraturado, pode ter sido comprimido pela pressão do solo para ficar mais alongado e mais estreito do que fora, Sir Arthur concluiu, com base em medições detalhadas, que a rainha não poderia ter sido suméria, e que ela era membro de uma raça altamente dolicocéfalo, e ter a cabeça desproporcionadamente mais comprida que a sua largura. Além disso, ele ficou espantado e confuso com o tamanho total da cabeça e a extraordinariamente grande capacidade craniana do cérebro. Basta medir os ossos frontal, parietal e occipital ao longo da linha mediana do cérebro para perceber quão grande poderia ter sido a capacidade do crânio. A capacidade craniana não poderia ser menos do que 1.600 centímetros cúbicos, 250 centímetros cúbicos acima da média para mulheres europeias. Os restos mortais, ele escreveu, não deixaram dúvidas de que a rainha possuía um crânio com uma capacidade incomum. Depois de fornecer detalhes das partes restantes de seus ossos, a conclusão geral de Sir Arthur foi de que sua cabeça era excepcionalmente grande, enquanto seu corpo, mãos e pés, comparados com o tamanho da cabeça, eram bem pequenos, embora de constituição robusta.
Para usar terminologia suméria, podemos dizer que ela possuía a cabeça de um gal e corpo de um banda. Sir Arthur também examinou os restos mortais da PG 755, referindo-se a eles como o príncipe Meiscalon-Duri. Ao comparar os dois, ele observou que, com exceção da grande capacidade craniana, a rainha Shubad era intensamente feminina em sua caracterização física. Em Meiscalon-Duri, os ossos do corpo possuíam uma constituição masculina bem robusta. Seus ossos eram muito mais maciços que os dela. O braço direito era, em particular, espesso e forte no príncipe. No total, Sir Arthur concluiu, os ossos do príncipe, lamentavelmente, todos são apenas fragmentos hoje, mostram que ele foi um homem poderoso, com uma constituição forte, altura entre 1,65 a 1,67 metro, um homem com um pescoço vigoroso. O crânio do príncipe possuía exatamente o mesmo índice cefálico do crânio da rainha Shubad. Por exemplo, a proporção entre comprimento e largura, marcadamente alongado, e a capacidade craniana, o tamanho do cérebro, era muito acima da média para os sumérios. Em termos raciais, Sir Arthur escreveu, eu o nomearia, na falta de uma melhor palavra, proto-árabe. Resquícios de ossos e crânios fraturados de várias outras tumbas da dinastia inicial foram examinados. A conclusão principal de Sir Arthur foi que eles também eram proto-árabes. Em um resumo completo, ele salientou que os restos da rainha e do príncipe se destacavam dos outros. É de particular interesse analisar o físico esbelto e as ricas qualidades do cérebro da rainha Shubad e do príncipe Meiscalon-Duri. O último era um homem com um físico excepcionalmente robusto, e se podemos confiar no tamanho do cérebro como um indicador de capacidade mental, então o príncipe não era apenas fisicamente forte, mas também um homem de capacidade superior. A qualidade cerebral da rainha era excepcional, e se podemos confiar no desenvolvimento físico do corpo como uma pista para a mentalidade sexual, então podemos deduzir que ela era uma mulher muito feminina. Em total acordo com todos os outros aspectos que encontramos, Sir Arthur descreveu, assim, de forma precisa, um semideus heróico na PG 755, um homem com uma constituição física poderosa, com uma capacidade cerebral superior. E estava certo ao assinalar, uma rainha bem pequena e muito feminina com uma capacidade craniana incomum na PG 800. Os restos mortais e descobertas físicas a respeito do príncipe da PG 755 encaixam perfeitamente em sua identificação como Meis.Calon.Duri, que estabelecemos como sendo filho de um casal composto por uma deusa mais um semideus que iniciaram a primeira dinastia de Ur. Mas ainda deparamos com o enigma da vida da PG 800. Adornada com joias e com estatura parecida com a de Inanna, mas não sendo Inanna, quem poderia ser, e quem foi sepultado ao seu lado, na vazia PG 789? Quanto ao ocupante da PG 800, estabelecemos os seguintes pontos que podem levar à sua identificação. Um selo cilíndrico próximo ao seu corpo identifica-a como sendo Nin.Poabi, a deusa Poabi. Os serviçais e assistentes sepultados com ela eram, eles mesmos, cortesãos de alto escalão, um deles rei, indicando que ela possuía uma importância mais relevante que a deles, pois era uma deusa, confirmando seu título Nin. Ouro foi utilizado nesse sepultamento mesmo para utensílios comuns, de uso diário, emulando a única outra ocorrência registrada. A visita de Anu e Antu à Terra, cerca de 4000 AC. Esses utensílios continham, incrustado, o mesmo emblema, uma roseta, que também marcava os utensílios da visita de Anu. Isso sugere que a mulher sepultada na PG 800 era da casa de Anu, uma descendente linear direta de Anu. Esse elo genealógico direto com Anu poderia ser por meio de seus filhos Enki e Enlil ou suas filhas Ninnu e Baal.
Um implemento encontrado na tumba, que devia ser feito com o metal mais resistente, uma enxada, foi confeccionado com ouro, o metal macio, ou seja, com propósitos simbólicos. A única ocorrência prévia registrada de tal coisa fora a enxada sagrada com a qual Enlil preparou o solo para estabelecer o Duranque, o centro de controle da missão, em Nippur. A pista da enxada sugere que o VIP dessa tumba era um Melilita associado a Nippur, e não a Enkidu. Isso elimina Enki e deixa apenas 3, Enlil, Ninnu ou Baal, como o elo genealógico direto de Poabi com Anu. Possuir um instrumento médico dourado simbólico, as pinças, liga Poabi à tradição de oferecer auxílio médico, como Ninnu e Baal. Isso ainda deixa Enlil, um homem, na disputa, porque sua esposa, Ninlil, também era enfermeira. Já que pareceria improvável que Poabi, com aparência jovem, fosse um dos antigos que vieram à terra de Nibiru, não podemos considerar Ninma, Baal ou Ninlil, e devemos olhar para seus descendentes femininos. Uma vez que as conhecidas filhas de Ninma, nascidas na terra, eram filhas de Enki, elas são eliminadas. E ficamos com as filhas de Enlil mais Ninlil ou de Baal mais Ninurta. Enlil mais Ninlil tinham filhos homens, Nanar-Sim e Ishkur-Hadad, nascidos na terra e várias filhas, incluindo a deusa Nisaba, mãe do rei Nugal-Zagese, e a deusa Nina, mãe do rei Gudea. Como Nina viveu tempo suficiente para ser uma das divindades em fuga do posterior vento maligno, ela está eliminada como candidata a Poabi. Assim como Nisaba, que viveu ainda mais tarde, no tempo de Gudea. Baal, igual Gula, a grande, filha mais nova de Anu, era casada com o filho primogênito de Enlil, Ninurta. Eles tiveram 7 filhas, das quais pouco se sabe, com a exceção de Ninsun, esposa do conhecido Lugalbanda. Seu famoso filho era Gilgamesh, por isso tinha de ser a mãe, Ninsun, em vez de seu marido pequeno, que transmitiu a Gilgamesh o físico de seu pai, Ninurta, e o volume de sua mãe, Baal-Gula. Se as reivindicações feitas pelos reis de Ur III, de que Ninsun era sua mãe, forem válidas, a própria Ninsun não poderia ser Poabi, que foi sepultada durante o período Ur I. Descendo pelas linhagens dos descendentes, chegamos à próxima geração nascida na Terra, um passo em sintonia com o fato de Poabi estar nos seus 40 segundos Sir Arthur Keith, caso tivesse nascido na Terra. A segunda geração de deusas conhecidas nascidas na Terra era formada pela filha de Nanar-Sim, Inanna, e pela filha de Ninsun mais Lugalbanda, chamada Nin-Gula. Inanna, por razões já mencionadas, não poderia ser Poabi. No entanto, as joias de Poabi, sua capa de contas, a gargantilha e seus símbolos, a harpa toda de prata, sua grande feminilidade, como disse Sir Arthur, etc., e sua estatura, indicavam tratar-se de Inanna. Por isso, caso Nin.Poabi não fosse a própria Inanna, ela teria de ser de outra forma, ligada a Inanna. Inanna tinha um filho conhecido, o deus Shara, mas nenhuma filha. Mas poderia ter, e tinha, uma neta. Já que Inanna, conforme a reivindicação de Lugalbanda, era sua mãe, uma filha de Lugalbanda também seria neta de Inanna, herdando sua feminilidade e amor pelos atributos das joias. Mas a filha de Lugalbanda também seria neta de Baal-Gula, pois a esposa de Lugalbanda, Ninsun, era filha de Baal mais Ninurta. Seu nome, segundo a lista dos deuses, Nin-Gula, senhora da casa/templo de Gula, serve como uma confirmação de que além do gene do gosto pelas joias e da feminilidade da avó Inanna, ela carregava o gene Gula de sua avó Baal-Gula, a cabeça extraordinariamente grande. Obtemos, assim, 2 linhas de investigação de herança genealógica que convergem. Anu, Enlil, mais Ninlil, Nanar, Inanna, Lugalbanda, mais Ninsun. E Anu, Enlil, mais Ninma, Ninurta, mais Baal, Ninsun, mais Lugalbanda.
Convergindo dessa forma, as duas linhas genealógicas apontam para o mesmo casal Lugalbanda mais Ninsun como progenitores da deusa da PG 800, sua filha, Ninigula, também conhecida como Nimpoabi. Essa conclusão oferece uma explicação plausível para o físico contraditório de Poabi, corpo pequeno, uma neta de Inanna, e uma cabeça extraordinariamente grande, uma neta de Baal/Gula. Essa conclusão também oferece uma razão plausível para Lugalbanda ter sido sepultado na PG 261. E explica a pista negligenciada dos nomes de Meizanipada e Nimbandanim, vistos em vasilhas encontradas próximas ao caixão de Mescalanduri, na PG 755, assim como na inscrição de um selo, Nimbandanim/Meizanipada, Nimbanda, deusa, esposa de Mesamnepada, confirmando, em nossa opinião, que eles eram o casal de deusa mais semideus que iniciou a primeira dinastia de Ur. Essa solução, não apenas para PG 800, mas também para outras tumbas reais identificáveis, faz sentido. Lembremo-nos do fato intrigante de que Ninsun estivera envolvida em arranjos casamenteiros dinásticos. Um exemplo flagrante foi seu esquema de tentar casar uma de suas filhas com Enkidu. Estaria ela além das intrigas, quando foi tomada a decisão de transferir o reinado central para uma nova dinastia em Ur, e ter sua filha casada com o semideus escolhido para a tarefa? Outra grande conspiradora casamenteira, sua mãe, Baal/Gula, que poderia ser a visitante matrona mais velha retratada no selo cilíndrico com um cálice de vinho, teria dado sua bênção de imediato, assim como a outra avó, Inanna, para quem a escolha representava um retorno triunfante à influência. Seria ela a outra visitante, compartilhando uma cerveja? Banda, eu sugiro, era filha de Ninsun mais Lugalbanda, ligada a Inanna pelo título dinástico Nimbanda. Foi-lhe concedido o nome epíteto Ninigula por sua herança de Baal, carinhosamente apelidada de Nim.Poabi por suas festas constantes. Sepultada no complexo funerário da família, no recinto sagrado de Ur. Percebemos que ela era também uma irmã mais nova de Gilgamesh, ambos filhos do casal único, o semideus divinizado Lugalbanda e a poderosa deusa Ninsun. E isso leva a um tema ainda mais amplo. Embora essa identificação, provável ou, pelo menos, possível, da pessoa encontrada na PG 800 seja uma conquista gratificante, é necessária uma tentativa de reconhecer as identidades das outras 15 tumbas reais para a compreensão do discordante sepultamento conjunto nas câmaras mortuárias e, em particular, nos fossos da morte. A ausência de quaisquer anais, hinos, lamentações ou outros textos que teriam explicado as razões é, em si mesmo, preocupante. O fato de a única corroboração textual ser a morte de Gilgamesh apenas aprofundou mais o enigma. Mas aqui vai uma ideia nada convencional. E se o texto de Gilgamesh descrevesse seu verdadeiro sepultamento, e se o grande Gilgamesh estivesse, na verdade, sepultado em uma das tumbas reais de Ur? O local do sepultamento de Gilgamesh nunca foi encontrado, nem os textos disponíveis indicam onde estaria. Sempre se supôs que Gilgamesh fora sepultado onde remara, em Uruk. Mas em nenhuma parte em Uruk, local escavado de forma extensiva, tal tumba foi encontrada. Por isso, por que não considerar o cemitério real de Ur? Transportando-nos de volta à Suméria de quase 5.000 anos atrás, quando o reinado central, tendo passado por Kish-Uruk, estava prestes a ser transferido para Ur, podemos imaginar a cadeia de acontecimentos iniciados em Kish. Começando pelo primeiro governante, os reis eram semideuses. Mesquiadgasher era filho de Dutu. Assim como os seguintes, filhos de uma divindade masculina. Para compreender a imensidão da mudança na época de Lugalbanda, pai de Gilgamesh, vale a pena reproduzir uma lista de um capítulo anterior, ao qual podemos acrescentar Gudea e sua mãe, a deusa Nina, Etana, da mesma semente de Adapa, igual de Enki.
Meskeagasher, o deus Utu é o pai. Enmerkar, o deus Utu é o pai. Ennatum, semente de Ninurta, Inanna colocou no colo de Ninharsag para ser amamentado. Intemena, criado com o leite de Ninharsag. Mesalim, filho amado de Ninharsag, por amamentação. Lugalbanda, a deusa Inanna é sua mãe. Gilgamesh, a deusa Ninsum é sua mãe. Lugalzagese, a deusa Nisaba é sua mãe. Gudea, a deusa Nina é sua mãe. No início, os reis são semideuses por serem filhos de um deus e terem como mãe uma terráquea, o próprio Enki estabeleceu o exemplo em épocas pré-diluvianas. Uma transição, na qual ocorre a inseminação artificial por um deus e a amamentação por uma deusa. Em seguida, Lugalbanda entra em cena com uma grande mudança. A partir dele, a divindade vem da parte feminina, a mãe é uma deusa. O que sabemos hoje sobre genética e DNA clarifica a importância da mudança. Os novos semideuses herdam não apenas o DNA regular da relação Deus-terráquea, mas também o segundo conjunto de DNA mitocondrial que é herdado apenas da mãe. Pela primeira vez, em Lugalbanda, o semideus é mais que semi. O que deve ser feito com Lugalbanda quando ele morrer? Ele é mais do que um mero rei, mais do que um semideus comum, mas não é um deus de verdadeiro puro sangue, por isso não pode ser transportado e sepultado em Nibiru, nem pode ser enterrado no recinto sagrado de Uruk, que foi santificado pelo próprio Anu. Por isso, os deuses levam-no para Ur, o lugar de nascimento e residência atual de sua mãe, Inanna. Eles divinizam-no sepultá-lo no canto do recinto sagrado de Nannar, em uma tumba especialmente construída para isso, talvez, como sugerimos, na PG 261, segurando seu selo favorito Lugalan.Mushen. Em seguida, Gilgamesh surge em cena, e ele também é especial. Não apenas sua mãe é de origem divina, o pai, não, mas o pai é um terráqueo incomum. Lugalbanda, seu pai, era filho de uma deusa, Inanna. Por isso Gilgamesh possui 2/3 divinos, o suficiente para fazê-lo acreditar que está qualificado, por direito, à imortalidade dos deuses. Assistido por sua mãe, a deusa Ninsum, e pelo deus Utu, e apesar de suas reservas, ele parte em buscas aventureiras pela vida eterna, buscas que se mostram inúteis. No entanto, sua convicção de que não deveria espreitar por cima do muro como um mortal continua mesmo quando ele jaz em seu leito de morte, até Utu trazer-lhe o veredicto final. Enlil disse: nada de vida eterna. Mas ele foi consolado. Porque você é especial, porque você é único, continuará a ter consigo sua esposa, e concubina, copeiro, empregados, músicos e o restante de sua família, mesmo no mundo das trevas. E assim, nesse cenário imaginado, Gilgamesh é sepultado próximo a seu pai, no recinto sagrado de Ur, com o acompanhamento daqueles que lhe foram prometidos em lugar da vida eterna. Em qual PG? Não sabemos, mas há várias, esvaziadas por saqueadores da antiguidade, para escolher. Que tal a PG 1050, que continha 40 corpos companheiros, o número correto daqueles listados no texto A Morte de Gilgamesh? Um exemplo é estabelecido, um precedente foi criado. Com a morte de Gilgamesh, estamos agora, segundo o calendário, por volta de 2600 AC, a era heróica de Uruk se extingue. Tudo o que permanece dela são os textos épicos e as representações pictóricas em selos cilíndricos, destacando Gilgamesh, Enkidu e os episódios heróicos. Enquanto a liderança Anunnaki contempla onde estabelecer o reinado central, Ninbanda, irmã de Gilgamesh, e seu marido, Meisanipada, ficam em compasso de espera em Kish. Quando chega a decisão de que Ur foi escolhida, o casal deusa mais semideus transfere-se para lá, com o intuito de assumir o papel de fundadores da primeira dinastia de Ur. Eles deixam para trás, em Kish, seu filho mais velho, Meiskalon-Duri, governando como o rei de Kish, embora esta não seja mais a capital nacional.
Enquanto os novos governantes unem as cidades rivais da Suméria e ampliam-na tanto geográfica como culturalmente, seu filho mais velho, Meskalon-Dug, morre em Kish. Sendo semideus, ele não é sepultado longe de seu avô, Lugalbanda, e de seu tio, Gilgamesh, no que está se tornando o enredo da família dinástica Uri. Voley, que assinalou a tumba PG 755, descreveu-a como uma inumação simples, na qual encontrou o capacete dourado do falecido rei e uma magnífica adaga dourada, depositados no caixão, ao lado de seu corpo. Os mais de 60 artefatos encontrados na tumba incluem objetos pessoais, seu cinto de prata, um anel de ouro, joias de ouro com ou sem ornamentos de lápis lazuli, e seus utensílios reais, muitos de prata ou ouro, evidência eterna de seu status de semideus mais real. Mas, na verdade, não sabemos se um fosso de morte fazia parte de um sepultamento mais elaborado. O fato de seu selo pessoal contendo a inscrição Meskalon-Dug Lugal, Mescalandur, rei, ter sido encontrado em solo, se sugere que outra parte não descoberta existia e foi penetrada e saqueada na antiguidade. Vasilhas de metal, recostadas perto do caixão da PG 755, contêm os nomes de seus pais Mes.Ami.Pad e Min.Bandamin, assegurando a identidade do falecido. Então, chega o dia em que o próprio Mes.Ami.Pad espreita sobre o muro. Sua esposa e 2 filhos remanescentes proporcionam-lhe um sepultamento elaborado, de acordo com o fundador dinástico. Um caixão adequado, uma câmara mortuária construída em pedra, um fosso de morte acessível por meio de uma rampa. Um grande tesouro de objetos feitos de ouro, prata e pedras preciosas foi transportado para baixo, junto com o corpo, em 2 carruagens, cada uma delas conduzida por 3 bois, 2 cavaleiros e um encarregado dos bois. 6 soldados portando capacetes de cobre e lanças atuavam como guarda-costas. Dentro do fosso, muitos outros soldados estavam ordenados, segurando lanças decoradas com pontas de electro e escudos. Um contingente de cantoras e músicos estava reunido com liras decoradas de forma requintada e uma caixa de ressonância musical com painéis cujas incrustações retratavam cenas dos contos de Gilgamesh. Também foram transportadas para baixo várias esculturas decoradas com imagens de touros e leões. Uma escultura em particular, uma favorita do rei, era a cabeça de um touro feita de ouro com uma barba de lápis lazuli. Ao todo, 54 assistentes foram reunidos no fosso para fazer companhia a Mes-Amipada no mundo inferior. Quando Voley descobriu essa sepultura, numerou a PG 789 e chamou-a de Tumba do Rei. Ele assim o fez por causa da sua óbvia ligação com a PG 800, Tumba da Rainha. E essa, eu sugiro, era de fato a sepultura de Mes.Ami.Pada, o fundador da dinastia Uruk. Como o corpo principal desaparecerá, e graças à ausência de objetos de ouro, prata e lápis lazuli, Voley concluiu que a PG 789 fora violada e roubada na antiguidade, muito possivelmente, quando as escavações da PG 800 revelaram a câmara mortuária da PG 789. E assim chegamos, em nossa imaginada viagem ao passado, à morte da própria rainha Poabi. Como e quando ela morreu, não sabemos. Presumindo que sobreviveu a seus 2 outros filhos, Amipada e Mesquiagnuna, que governaram após a morte de seu marido, Minbanda/Min e Gula/Min. Poabi viu-se sozinha, com todos que eram caros a ela, seu pai Lugalbanda, seu irmão Gilgamesh, seu marido Mes-Amipada e seus 3 filhos, mortos e enterrados no lote do cemitério que ela podia ver todos os dias. Seria seu desejo ser sepultada na terra ao lado deles, ou os Anunnakis não podiam transportar seu corpo de volta a Nibiru porque, apesar de ser uma Nin, ela não possuía genes terrestres por parte de seu pai semideus. Não sabemos a resposta.
Mas seja qual for a razão, Nimpuab foi enterrada em Ur, em uma sepultura adjacente à de seu marido, com todos os tesouros e serviçais com os quais essa dinastia única já se acostumara, adornada com joias da avó Inanna e um toucado, grande demais para sua cabeça, de sua avó Baal-Barragula. Isso nos leva à descoberta das origens humanas de todos os tempos. Por causa de todos os Anunnakis e Giges que pisaram no planeta Terra e partiram, Nimpuab, Manin, não importa quem fosse exatamente, foi a deusa que nunca partiu. Pós-escrito, as origens alienígenas da humanidade. A evidência. Desde a proposta de Darwin da evolução como explicação para a vida na Terra, o capítulo mais interessante, que trata das origens humanas, colidiu com duas muralhas no caminho, como ondas do mar que batem, inutilmente, contra uma costa rochosa. Para os crentes, a santidade da afirmação bíblica de que Deus, não há evolução, criou o homem. Para os puristas científicos, a incapacidade de explicar como, em um processo evolucionário lento que requer milhões e milhões de anos, o homem saltou do hominídeo, aprendeu a andar e se tornou um homem pensante, Homo sapiens, nós, praticamente da noite para o dia, há alguns 300 mil anos. Quando fósseis hominídeos cada vez mais antigos são encontrados, mais se amplia o enigma do elo perdido, como o problema passou a ser conhecido. Por mais de 30 anos, desde a publicação do livro O 12º Planeta, fiz o que pude para explicar que não há conflito entre a Bíblia e a ciência, a fé e o conhecimento. O elo está perdido, eu disse, porque alguém saltou o passo da evolução e utilizou a sofisticada engenharia genética para aprimorar o Homo erectus ou Homo ergaster, como alguns preferem chamar seu primo africano, misturando seus genes com os seus genes avançados. Esse alguém eram os bíblicos Elohim, que os sumérios chamavam Anunnakis, que vieram para a terra de seu planeta, Nibiru. Moldaram Adão e, em seguida, desposaram as filhas do homem. Isso foi possível, expliquei, porque a vida em seu planeta, e no nosso planeta, se baseia no mesmo DNA, compartilhado quando os planetas colidiram. Você ainda está me acompanhando? Deve haver uma forma melhor de explicar tudo isso sem discussão, não apenas para dizer que a investigação criminal indica que ocorreu um assassinato, mas uma maneira de mostrar um corpo e dizer, voilá. Ah, se ao menos um dos Anunnakis ainda estivesse por aqui, um rapaz ou uma moça cujo fato de ser nibiruano seria inquestionável, que arregaçaria as mangas e diria: teste meu DNA, decodifique o meu genoma, veja que eu não sou do seu planeta. Descubra as diferenças, descubra o segredo da longevidade, cure seus cânceres, se fosse possível. Mas, por intermédio da benção do destino e do profissionalismo de arqueólogos dedicados, tal evidência, o corpo físico de um Anunnaki, realmente existe. Ele consiste nos restos mortais de Nimpuab. Foi em agosto de 2002 que o Museu Britânico de Londres revelou que caixas fechadas e negligenciadas em seu porão desde a época de Vôlei continham crânios das tumbas reais de Ur. Buscando mais informação do museu, eu perguntei se havia planos para examinar o DNA desses crânios. A resposta gentil que me foi dada era que no momento não há planos para tentar uma análise de DNA. No entanto, mais pesquisas são conduzidas pelo Departamento de Pesquisa Científica e pelo Departamento do Antigo Oriente Próximo, e espera-se que as descobertas iniciais possam ser divulgadas no início de 2003. Após outras informações quanto ao tamanho dos cérebros e toucados, o curador do Departamento do Antigo Oriente Próximo me disse que uma reavaliação detalhada de todos os ossos humanos coletados em Ur está em curso, neste momento. O relatório, publicado em 2004, revelou que a reavaliação envolvia testes de radiografia, ou seja, raios-x, realizados por cientistas do Museu de História Natural, em Londres. Ele afirmava que, apesar do longo tempo desde a descoberta dos restos mortais, as conclusões dos especialistas contemporâneos podiam ser confirmadas.
Os especialistas contemporâneos, nesse caso, eram Sir Arthur Keith e seus assistentes. Conseguindo uma cópia do relatório, fiquei impressionado ao perceber que, 70 anos após as descobertas de Vôlei, um museu em Londres ainda possuía os restos mortais intactos da rainha Poabi e do príncipe Mescalanduri. Essa descoberta foi uma bomba. Os restos mortais de uma deusa nibiruana, e de um rei semideus, que foi enterrada há alguns 4.500 anos estavam, inesperadamente, disponíveis, intactos. Podemos discutir a respeito de quem realmente construiu as grandes pirâmides, discordar sobre o significado de textos sumérios ou rejeitar uma descoberta embaraçosa como sendo uma falsificação. Mas aqui está a evidência física irrefutável, cuja procedência, data, local de descoberta, etc. estão acima de dúvidas. Por isso, se a minha identificação de Poabi como uma deusa Anunnaki, e não uma rainha de Mescalanduri como um semideus, e não um príncipe sumério, temos, à nossa disposição, 2 genomas de pessoas cuja origem total ou parcial é de outro planeta. Persistindo com minhas repetidas perguntas sobre se os testes de DNA foram ou seriam conduzidos, indicaram-me a cientista que liderava a reavaliação, a doutora Thea Molenson. Quando consegui contatá-la, estava aposentada. Tentativas de descobrir mais com a ajuda de amigos em Londres não deram em nada. A necessidade de lidar com assuntos mais urgentes mantinha o tema em fogo brando, até a notícia recente, de que os biólogos foram capazes de decodificar e comparar o DNA de um Neandertal de alguns 30.000 anos atrás com o DNA de um homem moderno, gerar a brilhante ideia. Se isso foi possível, por que não decodificar e comparar o DNA de uma mulher Anunnaki que morreu há meros 4.500 anos? Em fevereiro de 2009, escrevi sobre o assunto ao Museu de História Natural, em Londres. Uma resposta gentil, assinada pela doutora Margaret Clare, chefe da Unidade de Restos Humanos, confirmou que em posse do museu constavam Min Poabi, também listada como Rainha Shubad, e o rei Mescalanduri. Acrescentando que nenhuma análise de DNA fora conduzida nesses resquícios, ela explicou que o museu não tem o hábito de conduzir análises de DNA em resquícios desta coleção, e não há planos para fazê-lo em um futuro próximo. Essa postura foi reiterada pelo museu em março de 2010. Apesar de o DNA de Min Poabi não ser puramente Anunnaki em razão de seu pai, Lugalbanda, ser apenas um semideus, seu DNA mitocondrial, apenas por parte de mãe, é totalmente Anunnaki, passando por Ninsun e Bau até chegar às mães antigas de Nibiru. Caso fossem testados, seus ossos poderiam revelar as diferenças entre o DNA e o DNA mitocondrial que representam o nosso elo perdido genético, aquele grupo de genes alienígenas pequeno, mas crucial 223, que nos fez evoluir de hominídeos selvagens ao homem moderno, há alguns 300.000 anos. É minha esperança ardente mostrar que os restos mortais de Min Poabi não são questão de rotina, e que este livro convença o museu a realizar o incomum e conduzir os testes. Eles poderiam fornecer a explicação vital à resposta dada a Gilgamesh. Quando os deuses criaram o homem, amplo entendimento aperfeiçoaram para ele. Sabedoria lhe concederam. A ele foi dado conhecimento, vida eterna não lhe fora concedida. O que os deuses esconderam geneticamente de nós de forma deliberada? Talvez o Criador de tudo quisesse que a deusa que nunca partiu ficasse, até que nós, enfim, encontrássemos a resposta. Zecharia Sitchin